Glória a Deus. Obrigado por mais uma parte da sua Deus. Amém? Graças a Deus por mais noite de vitória, né? Deus abençoe a todos que tiveram esse encontro aqui. Vamos dar continuidade. Vamos falar de um assunto hoje que tem que ser falado para não cair nas contradições deste mundo que estamos vivendo, né? Mundo perigoso, que só vence os que estiverem olhando para o Senhor Jesus Cristo. Para nós vencer as dias difíceis que está para chegar, já chegou. Mas nós temos que ter muita sabedoria da parte de Deus, para não se deixar se levar pelas falas e as conversas dos falsos profetas. Então hoje a gente vê muito aqui, eu vejo que Deus tem usado os irmãos bastante para advertir nós mesmos, para que nós possamos crescer na graça do conhecimento do Senhor. E o conhecimento é a palavra de Deus, né? Então nós vamos aqui ver no livro de 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 em diante, fala os falsos mestres. A gente vai aprender sobre isso, a gente vai em um lugar hoje, para a gente saber onde está escrito sobre os falsos mestres, porque os falsos mestres é aqueles que fazem ao contrário, ou faz tentar dizer às pessoas que aquilo que está fazendo é certo, é correto, mas Cristo está dizendo os falsos mestres. Isso vem de longe, vem lá desde o início, tem tipo de gente assim. Nós vamos aprender nessa noite assim também. Vamos ler essa palavra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e diante. Aleluia, se nós vamos achar, em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aqui. Também haverá entre vós povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encoberta heresia de perdições. Encoberta heresia de perdições, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina de perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de logo tempo não será tardio a sentença, a sua perdição não dormitará. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo o lançado no inferno, e entregou as cadeias da escuridão reservada para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardando Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, e aos introduzir individualmente sobre o mundo dos ímpios, e trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou, e sobrevirão as coisas de Sodoma e Gomorra, reduzindo-se a cinza, pondo-se elas para o exemplo, as quais visse impertinente. E os livrou o justo Jó, e falando-lhe da vida dissoluta sobre dos homens abomináveis. Porque este justo habitava entre eles e afligia todos os dias a sua alma, justo pelo que havia enviasse sobre eles, sobre a obra da injustiça. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos vendo aqui, como está o título dessa palavra, os falsos mestres, e nós estamos vendo que os falsos mestres levam as pessoas não para a glória de Deus nem para os milagres de Deus, mas levam as pessoas para a perdição. O trabalho do falso profeta é levar aquele que é Espírito de Deus para longe de Deus, para levar para a destruição, levar para longe do Senhor Jesus Cristo.
Mas aqui está falando que o Senhor vai cobrar de todos eles. E eu deixo os exemplos de Sodoma e Gomorra, deixo o exemplo do mundo antigo, eu deixo os exemplos daqueles que realmente fizeram errado, e ele cobrou de cada um deles. Ele está dando um exemplo dos anjos aqui, os anjos que pecaram contra o Senhor, foi lançado no inferno, na escuridão. Então ele está dizendo nessa noite que muitos falsos profetas estão em cima dessa terra, mas que todos eles vão ser comprados do Senhor Jesus Cristo. Também nos avisando nessa noite que devemos fugir das falas e da conversa com esses falsos profetas. Nós temos que ter entendimento para saber quem está falando com você, se é o homem de Deus ou um falso profeta. Então a gente já viu nessa noite falando do fruto, falando da palavra, né? Aqui a palavra de Deus só nos ensina a ser valente, a ser forte. E o mesmo tempo que a palavra ensina nós, ela também nos corta. Porque se nós se encontrar fora dessa palavra, nós também vamos pagar o preço. Porque a palavra ela serve para levar nós para perto de Deus, mas também ela leva nós para o lugar errado, se nós assim não obedecer o que é determinado por Deus para nós. Então, nós damos um exemplo de mover, e ele fala, também haverá entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, não, o Senhor está falando aqui, nessa noite, que como tem falso profeta, como também na profissão médica também tem falsos médicos. Quanta gente vê falar de falsos médicos que tem diploma comprado e tudo, e quantas pessoas no mundo que faz isso, essas coisas. O Senhor quer dar um exemplo, como no mundo tem esse tipo de pessoas, também no mundo evangélico, também tem os falsos profetas que usam a palavra de Deus para distorcer a mente das pessoas, para levar as pessoas do inferno. Então o Senhor está dizendo assim, como no mundo, aqueles que não conhecem a minha palavra, também usam de mentira para enganar, para ter uma profissão que não é vida, aquela profissão, mas como diploma, eles que começam a trabalhar sem ter aquela capacidade, só para ganhar o dinheiro. Da mesma forma, ele está dizendo que também na igreja tem muito mais pior do que isso, porque quando o pregador se torna um falso profeta, ele fala a palavra de Deus, a intenção dele não é de levar você para a pedra, mas levar você para trazer dinheiro para ele, para trazer benefício ao seu favor. Por isso que aqui está falando aqui, fará um negócio de vocês. Jesus está falando aqui que as pessoas, o falso profeta, o projeto é negociar com as ovelhas de Cristo, para que as ovelhas de Cristo realmente seja algo do negócio para eles crescer financeiramente e ficar forte financeiramente, mas longe do caminho de Deus. Porque nós só chegamos perto de Deus quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Por que está cheio de igreja, lotado de igreja? Você chega nessa igreja, você olha as pessoas não parecem cristãos, não parecem pessoas que é crente. Pode olhar, as igrejas estão cheias. Se eu citar o nome das igrejas aqui, eu vou citar o nome de igreja aqui, que lá está cheio, não cabe ninguém. Mas para o que é crente? Para se eles vão ser salvos. Se Jesus mesmo esclarecer, eles vão fazer parte da salvação. Porque o problema não é pregar a palavra de Deus, o problema é instruir as pessoas a ser fiel. Eu não faço instruir uma pessoa para aqui dentro da igreja, só para que ela está aqui, mas se eu perguntar uma coisa, se ela não tem capacidade de fazer nada para Deus, não tem inteligência de fazer nada para o Senhor, porque não tem capacidade, não tem preparação, não tem nada, porque só ouviu a palavra de Deus, mas não colocou em prática. O que o Senhor quer dizer? Que não seja somente ouvindo a palavra de Deus, mas seja praticante da palavra de Deus. Porque quando nós falamos a palavra de Deus e nós não praticamos, nós já se tornamos falsos profetas, já se tornamos heresia, herético. Jesus falou deles, falou para os saduceus, os doutores da lei, Jesus falou: vocês são heréticos, vocês são falsos profetas, vocês são piores coisas que tem. Jesus falou que eles são blasfemadores da palavra de Deus, porque eles queriam que o povo fizesse a obra de Deus, mas eles não faziam. Não adianta. Eu pedi para vocês fazerem uma coisa e eu vou fazer. Eu pedi para os obreiros trabalhar na obra e eu vou trabalhar. Não, quem tem que trabalhar mais sou eu, porque sou Deus que colocou. Então, se o pastor não trabalha e ele só manda as pessoas fazer, já é um falso profeta, já é uma pessoa errada. Não adianta eu querer que alguém faça as coisas e eu não fazer. Eu tenho que ser exemplo, como Jesus foi exemplo, nós todos temos que ser exemplo. Então, nós estamos vendo lá para a minha esposa hoje, que aqui está difícil, porque a gente precisa que Deus levante pessoas para pregar também, porque só não que a gente não tem palavra para pregar, mas a gente quer que Deus use os que aqui estão para que eles vejam que Deus está trabalhando, que vejam que Deus está trabalhando. Então, que Deus venha prosperar os obreiros que estão aqui para a gente, para pregar a palavra de Deus, para que também Deus venha trabalhar diferenciadamente
sobre todos que aqui estão, e usar um, usar outro, e assim cada um vai ser usado, e assim a palavra de Deus vai ser multiplicada, né? Como a gente viu, a irmã Jamil deu aquela palavra, né? O Senhor diz assim: aquele que está pregando, ele vai ser preparado para pregar mais, e aquele que não quer fazer nada é tirado. Porque essa palavra é dura, porque Deus está falando com aqueles que não querem fazer nada. Se aquele que quer fazer, eu vou tirar, porque está atrapalhando os que estão fazendo. É isso que Jesus quer dizer. Porque aquele que não quer se destacar, aquele que não quer fazer a obra de Deus, ele atrapalha a obra de Deus, porque vai atrapalhar aqueles que não querem. Porque normalmente aqueles que não querem fazer, eles não querem fazer por uma condição. Eles não querem fazer porque eles querem. Não acredita ainda na palavra, ou até mesmo não acredita no que está acontecendo na igreja, ou até mesmo ele estão mais para o lado da carne do que para o lado da verdade. Aí fica difícil. Aí cai uma armadilha, porque você tem que entender que Jesus quer nos ensinar. E quem ensina o homem é só o Espírito Santo de Deus, né? Você vê, tem gente que vai estudar, faz teologia. Eu conheço um rapaz que estava comigo, eu tinha um culto na empresa que eu trabalhava. A gente fazendo curso, e então tinha um cara que fazia um curso lá, ele estudou 6 anos a teologia fazendo curso, depois ele falou que a Bíblia está errada. Então como é que você vai estudar a palavra de Deus e depois chega um ponto de dizer que a Bíblia está errada? Então que tipo de estudo foi esse que ele fez? Porque se a Bíblia é regra de fé, é regra de salvação, como é que eu vou dizer que aquilo que Deus criou, aquilo que Deus criou na minha mão, não alguém para o céu está errado? Então que aprendizagem foi essa que o cara conseguiu chegar? Que ponto foi esse que ele conseguiu chegar? Por isso que é melhor você buscar pouco, porque quem quer buscar muito fica se embaraçando no caminho, e você não tem estrutura para suportar uma carga grande, você vai cair pelo caminho. A carga é de acordo com o que você suporta. Tem gente que está querendo ganhar uma carga grande demais e ele não tem preparamento para carregar essa carga, então ele se perde nas palavras, se perde em tudo, e ele fica se perdendo, e daqui a pouco ele vira um ateu, não acredita mais na palavra de Deus, porque ele sai fora dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele está dizendo aqui, ó, muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. Então, quando a pessoa começa a seguir falso profeta, seguir desilusões das pessoas que não querem nada com Deus, ele consegue atingir uma meta grande por lado deles, porque é muita gente que quer facilidade. Em tudo as pessoas querem facilidade. No emprego a pessoa quer facilidade, porque o emprego às vezes é dificultoso, tem algo dificultoso no emprego, e a pessoa não quer ficar porque é duro, é trabalhoso, né? Então, muitos surgirão as suas desilusões, pelos quais blasfemar o caminho da verdade. Ou seja, quando a gente não segue a verdade, a gente está blasfemando da verdade. Quando a gente não quer a verdade, é porque a gente está contra a verdade. Aí no 3, por avarelas farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já desde largo tempo não será tardio a sua sentença, a sua perdição. E aqui está falando que quem faz essas coisas, uma hora vai perder, uma hora vai se dar mal, porque o Senhor vai cobrar dele. Aí começa, porque Deus não perdoou os anjos, e aqui ele começa a dar a lista do que nós já lemos. Então, eu vou ler mais aqui, que eu vou passar para outra parte aqui, para entender o assunto que a gente está falando hoje, né? É muito grande essa palavra, e eu já falei aqui, o assunto aqui é sobre os falsos profetas. Nós já estamos vendo aqui, está falando de falsos profetas, mas tem muito lugar que fala, né? Então, o Senhor quer dizer que você não pode permitir que alguém negocie. Como é que as pessoas negociam com você? O cara vai na igreja, chega lá e está cheio de envelope em cima da igreja, no banco da igreja. Aí ele diz, irmão, você vai dar um envelope, vai dar, olha, Deus está cobrando em cada um de vocês aqui R$100, R$230, porque eu preciso pagar um aluguel na igreja, eu preciso fazer essa lei. Se negociar com você, uma coisa é botar na palavra de Deus, está à vontade, vão fazer negócio com você, vão negociar com você, vão tentar negociar. E a palavra de Deus é negociável. A palavra de Deus, ninguém compra Deus com dinheiro, ninguém compra Deus com rede social, ninguém compra Deus com barganha, tudo é barganha. Deus é o comprador, já comprou você com seu sangue. Lá em Isaías está falando que salvar a salvação de Cristo, e a nossa iniquidade já levou. Então não precisa mais de sacrifício. Você, às vezes, passa o cartão, tem pessoa que passa o cartão do crédito, 10 parcelas de 100 ali, vou passar a mão agora aqui, e
faz cair nessa armadilha. Isso é falta de entendimento. Então isso é papel falso profeta, papel de enganadores. E a gente tem que se livrar disso e aprender. Chegar no igreja que fala isso, já sabe lá e saia fora. Enquanto você pode ser isso, você ficar muito tempo, o inimigo faz um movimento na sua mente, daqui a pouco você acha que está certo e não tem força de sair mais. Né? Aí você chega no livro de 1 Timóteo 4, pode ler, 1 Timóteo 4 que dá o procedimento. Está bem entender. Apostasia nos últimos tempos. Também sair daqui cheio de entendimento. Outro talento. Mais expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele como ação de graça. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Então aqui estamos vendo que aqui está falando bem claro a apostasia dos últimos tempos. Então, doutrina de demônio. Então, é o que a gente vê acontecer no dia de hoje, né? Pessoas perdem casa, perdem bem material, perdem tudo. Então, o evangelho da perdição e não da prosperidade, né? Porque quem está ficando cheio de graça e a prosperidade são os donos de igreja bilionária que está usando essas artimanhas e usando essas falsidades dentro das igrejas. E é lotada, pode ir lá que é lotada, mas o cara tem dinheiro 3, 4 vezes, a oferta um monte de vezes, e as igrejas que as pessoas querem. Por quê? Porque oferece o que está no coração das pessoas. As pessoas não estão convertidas, a maioria quer ouvir isso mesmo. Irmão, daqui que Deus vai te dar o dobro, daqui que Deus vai te dar 1.000, na 1.000 Deus vai dar 3.000, vai dar a casa, vai dar carro, Deus vai te dar aquele carro, vai dar aquilo, e pessoas que estão pensando só nisso, caem nisso aí, e passam anos e anos, e a pessoa doando e dando o que tem, e nunca aparece nada na casa dele. E o pastor está entrando cada vez mais, o obreiro, os filhos, pastor, tudo estudando de lugar fora, Estados Unidos, está cheio de igreja, desses caras aqui, abre lá. Tanto que o presidente lá fechou algumas aí dos falsos profetas que estão investindo lá, e foram alguns lá fazer uma visita e viu a extravagância de medição de dinheiro, dólar, mandado lá. Então já foi fechando um monte de igreja dos falsos profetas que estão usando dessas maracutaias e dessas coisas. Porque a igreja foi criada para ensinar nós a ir para o céu, ensinar nós a morar na Nova Jerusalém. E ele foi levantado para ensinar finança. Ensinar finança. Ensina tudo, só que não ensinar tomar o que você tem. Ensinar você a guardar o seu dinheiro e prosperar no seu dinheiro, não trazer o dinheiro para a igreja como seria o dinheiro da igreja. Não, o que é da igreja é a parte que cabe a você. Que o Senhor falou, o que é de Deus dá a Deus, o que é que não é de Deus fica com você, né? O cara quer muito dinheiro, só fala de dinheiro. Então se torna falso profeta, hipocrisia e doutrina de demônio. É isso. Nós estamos aprendendo nessa noite, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então ele já está cauterizado a sua mente e ele não tem mais uma mente de Cristo. A mente dele agora é carnal, a mente dele agora é voltada só para o bem material, voltada só para este mundo. E o Senhor, aí não esquece da casa de Pedro, que está também escrito que o que tem nesse mundo, tudo que tem aqui está reservado como tesouro para ser destruído por fogo que vai acontecer nessa terra. Então, carro, tudo, a promessa é ser destruído. Então, o que nós temos que guardar é a nossa alma para com Deus, porque o nosso Deus, ele espera de nós ter sabedoria e ter inteligência para não sermos enganados, né? E nós estamos aprendendo nessa noite que o falso profeta está cheio por aí. Nós temos que ter cuidado, né? Porque as pessoas só olham para os bens material, só olham para condições, quer ser rico, bilionário. O Senhor disse que nós temos que ser ricos no poder dele. E se Deus quiser enriquecer uma pessoa, ele enriquece automaticamente. Não tem nada que está dizendo, não. Deus vai criar uma situação para você crescer espiritualmente, crescer financeiramente, sem precisar de barganhar. Porque com Deus não tem barganha, Deus não aceita barganha, Deus não aceita o negócio. Não pode ser negociado. Jesus não aceita o suborno. Jesus já comprou eu e você.
não sair dele. Nós temos que comprar, mas já temos o dono. Nós já somos de Jesus, então nós temos que aprender que somos dele já. E já nos comprou e vamos ser fortes. Deus criou os manjados, então que fala, Deus criou as coisas santas. Casamento, as coisas que tem que ser na igreja. A pessoa agora não fala mais, não quer mais casar na igreja agora, que aceita a sensualidade, aceita o homem de todo jeito, aceita as pessoas de todo jeito. É errado, só por causa do dinheiro. Não pode. Tem que estar atento a tudo que destruir a obra de Deus por causa do dinheiro, né? Pela profecia de homens, né? Jesus já vem falando isso de muito longe, ele já vem dizendo isso de muito tempo, né? E a gente está aprendendo nessa noite para não cair nessa cilada, né? E a gente sabe que o diabo tem poder de fazer milagre. Tem poder de fazer milagre. Deus tem todo o poder, o diabo também tem poder, só que o poder do diabo é limitado, né? Mas ele tem poder também, porque ele não acaba uma pessoa endemoniada, aquele poder de que é do diabo. E a pessoa chega, quantos demônios que as pessoas têm só expulsam do poder de Deus, vira banco, quebra tudo, segura a pessoa. Isso é o inimigo, né? Mas Deus, o poder de Deus é maior. E a maior poder de Deus é que as pessoas são libertas, são livres dessas coisas, né? Então aqui, vamos entender melhor ainda. Vamos lá no livro de Isaías. Isaías também fala sobre isso, depois na volta do Tessalonicenses, como vai estar fechando. Isaías 56 é o que acontece no dia de hoje, vocês vão entender. 56:10 fala assim: isso aqui é a realidade dos dias atuais. Ó, Isaías 56 fala assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar, anda adormecido, estão deitados e ama toqueziar. Estes cães são golosos e não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde e dizeis entre eles: tomamos vinho, bebemos bebida forte, e o dia da manhã será como este, ou ainda mais maior e famoso. É isso que acontece no dia de hoje. Isso, aqui no Isaías está afirmando que isso eram as pessoas que cuidavam de Jerusalém, que cuidavam do povo de Israel naquela época. Aí o povo estava preocupado só com dinheiro. Por isso que está falando que eles eram pastores que não tinham entendimento e que tudo que eles faziam não estava de acordo com a palavra de Deus. A palavra significa pessoas que queriam realmente anunciar a salvação, anunciar a palavra de Deus àqueles para se salvar. Então, trazendo para o dia de hoje, é o que nós vemos no dia de hoje, essas coisas acontecerem. Está cheio de igreja, pastor para todos lados, mas sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria. Porque a saída do pastor não é ser rico. Quando o pastor está rico, o pastor não trabalha, não tem emprego, não tem nada, já é errado. O pastor vive só da obra, o negócio de viver da obra é engano, é enganação já para tomar o dinheiro do povo. O cara ganha, o pastor ganha 30 mil de salário, tem pastor que ganha 30, 40 mil de salário por mês. Você tem consciência? Onde é que a cara desse vai se salvar? Onde é que a cara desse vai se salvar? Me diga se um amigo que a cara desse vai ter salvação. Nem ele, nem tem sem dinheiro. Porque se ele ganha esse dinheiro, é porque a mãe está dando dinheiro para ele. Se ele ganha o dinheiro desse, é porque falsos profetas estão alimentando ele, falsos governos estão levando esse dinheiro para ele. Porque não adianta você dar o dinheiro no lugar errado. Se dá o dinheiro no lugar, você numa igreja dessa, oferta uma igreja dessa, você está alimentando o reino do diabo, não o reino de Deus. Tem muita gente que está alimentando o reino do inimigo. Está fazendo pessoas vivendo na luxuez, vivendo na boa, enquanto Jesus teve aqui o tempo da sua pregação, o tempo das suas pregações, nós vemos os profetas, nós vemos todo Pedro, João, nós vemos esse povo que não tinha riqueza, não tinha nada, ele vivia no meio do povo, repartindo o que tinha para ajudar uns aos outros. Eu lembro que o cara pouco e rico, aí dizendo que era homem de Deus, é mentira, são do demônio, são do diabo, nós estamos acabando dele, são pessoas que estão usadas pelo demônio, disfarçadas de crente, disfarçadas de cristão, e muitas pessoas levando o que era para dar a obra de Deus para essas pessoas, porque não tem conhecimento, não tem inspiração de Deus, não tem visão de Deus. Porque se tivesse visão de Deus, jamais pisaria no tempo de um povo desse, ou numa igreja dessa que faz essas tal situações e que faz essas tais coisas, né? Por isso que muitas das vezes as pessoas
ensina para a gente, porque eles não falam. Só quem tem que pregar isso que nós pregamos é nós que estamos pregando o Evangelho do céu. Estamos pregando a palavra de Deus. As pessoas não pregam, porque lê um versículo e começa a revelar, dizer que Deus está mostrando isso, está mostrando aquilo, iludindo as pessoas a vida inteira. As pessoas ficam anos e anos, tempos e tempos, iludindo e enganado. Porque se ele piscadeira não sobe, porque para subir para o céu tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ser cimento da palavra de Deus, tem que ter vontade de morar no céu. Porque quem é ganancioso e busca só a ganância dessa terra, não está com vontade de morar no céu. Quem é que tem coragem de dizer assim: Deus, eu queria ir para o céu hoje, eu mesmo estou aqui, mas se o Senhor viesse buscar mim hoje e eu tivesse certeza da minha salvação, é muito melhor ir hoje do que ficar para amanhã, porque amanhã eu não sei como é que eu vou estar, amanhã eu não sei se eu vou ter estrutura para continuar, mas porque amanhã pertence tudo a Deus. Hoje nós estamos de pé, você que está de pé, cuidado para não cair, então a gente tem que ter cuidado, mas é melhor partir com Cristo hoje do que ficar aqui, porque o que nós temos que buscar é a salvação. Se você está garantido para morar no céu, isso é o projeto que Deus fez para mim e para você. Então aqui estamos vendo aqui, todos eles são atalaia, com o pastor Antônio, está aqui, eles ficam sendo, vamos beber um vinho, vamos tomar uma bebida forte, vamos dar boate, porque os pastores estão falando que existe, né? Eu estava no curso de teologia e eu terminei o expediente da teologia e eu saí fora, o cara falou, vamos tomar cerveja, rapaz, tu tá acabou de ler a palavra de Deus, agora quer beber, tá em que lugar é esse? Aí eu perguntei, não foi mais não, agora, vocês se encontram com vocês, aí eu beleza. Aprender o quê? Eu pergunto, o que é que você vai aprender nessa escatologia? Carnalidade, aprender a fugir da ira, fugir da bênção de Deus. É isso que acontece, né? Já fui muito, eu e meu cunhado, o irmão lá, vocês fomos lá e o cara, ele viu, chamando, ele falou, rapaz, que negócio é esse? Que coisa é essa? Então, eu fui levar umas pessoas no São Roque, eu fui levar uma equipe de pastores de São Roque, levei 10 pastores, 3 pastores, mais umas pessoas, aí eu alegre, graças a Deus, estavam trazendo 3 pastores, que bênção maravilhosa. Chegou lá, o pastor que estava na mesa lá, e chegou lá, na hora do almoço, estava eu, o pastor abriu um litro de vinho para beber, ele disse, pastor, não, Deus me livre, eu estava, se eu soubesse que tinha isso aqui, nem aqui eu tinha vindo. Falei para ele, vocês são falsos profetas. Falei lá para eles, ficaram lá comigo, vocês podem virar o que vocês quiserem, mas vocês estão errados. Como é que o cara é pastor e agora está dando, agora querendo comigo? Rapaz, que negócio é esse? Eu só vou levar vocês de volta porque eu vou para aqui, senão nem eu deixar vocês aí. Foi, aconteceu, meu Deus do céu, eu daquele dia para cá eu fiquei confiando nesses caras, então é tudo heresia, então está lá, enganando o povo. E é isso que acontece, é igual isso daqui. Vamos beber bebida forte, e amanhã o povo volta a ver mais dinheiro para nós, vamos ficar mais ricos e mais famosos. É isso que está falando, é isso que acontece. Os caras ficam cada dia mais ricos e mais famosos. Mas por que acontece isso, irmão? Sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não buscam conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Se você buscar o conhecimento da palavra de Deus como que ela é, você não vai se enganar e nem deixar se levar para essas coisas. Mas nós estamos encerrando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 em diante. Eu falei para o irmão, tem que ter cuidado aqui, no final da palavra aqui, para você entender o que está acontecendo no dia da atual, é isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que fala assim, e a segunda cuja vinda, segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio, de mentira, e com toda engano e de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creia na mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo? Vendo o que é que Deus faz? Deus é tão inteligente que Ele vê. Você tem que dizer assim, eu estou indo pelo. Eu não sou obrigado a ser crente,
Eu não sou obrigado a obedecer a palavra de Deus, mas também não é obrigado a entrar no céu. Aí está vendo aqui que Satanás está usando o poder dele nos dias atuais, com sinais de prodígio e mentira, para enganar aqueles que não quiseram a verdade. Essas pessoas estão enganadas porque não quiseram a verdade. Esses falsos profetas estão vendo tudo errado porque não querem a verdade. E diz que Deus permite que tudo isso aconteça, e permite até que aconteça sinais de prodígio, aconteça milagre lá dentro. Não é por Deus, mas é por o próprio diabo que está dizendo aqui, para que as pessoas que não querem a verdade sejam enganadas cada vez mais para ser condenadas porque abandonou a verdadeira palavra de Deus. Então isso vai acontecer. No final de tudo, as pessoas vão ser condenadas dentro da igreja porque não obedecem a palavra verdadeira de Deus. Porque a verdadeira palavra de Deus é diferente. A verdadeira palavra de Deus não é o que a gente está vendo no dia de hoje. E Deus diz que permitiria que a operação do erro, essa operação do erro, entrasse nessas igrejas porque é o que o povo quer. É como quando pediram um rei. O povo pediu um rei, estava achando que era um rei. Deus mandou Saul. Saul, um rei falso, um rei que não era verdadeiro, mas foi o que o povo pediu. Então Deus é educado. Você quer o mal? Deus permite. Agora, salvação não tem. Porque salvação é para quem obedece. Salvação é para quem quer morar no céu. Salvação é para quem segue a palavra do Senhor com toda justiça e com toda a verdade. Então nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que buscar viver a verdade, seguir a verdade. Porque o que tem preparado para mim e para você é grande. A moradia do céu não é para todos, mas é para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Aqueles que são inteligentes. Não deixa ninguém entrar na tua mente. Irmão, que tem que ser guardado na nossa mente. Sua mente tem que ser trancada para não entrar palavras fingidas, palavras do falso profeta. E tem mais uma. Você pode não cair hoje, mas diz que os bons costumes são corrompidos pelas más conversações. Você escuta hoje uma boa conversa, aí você não cai hoje. Amanhã vem de novo a conversa. Todo dia vem aquela conversa. Daqui a pouco você se rende. Então tem que estar com a mente blindada para não entrar palavras próprias na tua mente, nos teus pensamentos, para você não cair na cidade do inimigo, porque o inimigo ele não cansa, ele trabalha dia e noite até cansar você. Você cansa, mas ele não cansa. Mas todo dia está investindo e tentar derrubar você, tirar você da verdade, porque só vai salvar se salvar os verdadeiros. Então é isso que nós temos que aprender sobre isso. Fuja das falsas conversas, dos falsos assuntos, porque está cheio de falsos profetas, mas está cheio de homem de Deus também, para nos advertir e nos ajudar a ir para o céu. Então guarda essa palavra nos nossos corações, seja perseverante, seja valente, confia no Senhor Jesus Cristo. Você vai ver as pessoas dizem assim: você não é aquela igreja pequenininha, pouca gente. Por que é que tem pouca gente? Porque estão pregando a verdade. Se eu começar a pregar mentira como eles estão pregando, vai chegar também. A gente da igreja está cheia de mentira, de falsidade, de engano? Não. É melhor nós estar com poucas pessoas aqui, mas estar ciente. E se o Senhor vir buscar, nós vamos ter que subir, porque estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Importante seja um dos poucos são escolhidos. Importante que nós questão sejamos escolhidos para fazer parte do reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor para nossos carros. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela atuação da palavra, Senhor, e pedimos que nos conduza na direção do Seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus, e abençoa todos que aqui estão presentes, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Confirma a vitória em nosso meio, confirma as forças sobre nós, livra-nos dos homens maus, livra-nos dos pastores maus, dos enganos dessa terra, Pai, mas nos fortalece nos teus caminhos fortes. Jesus Nazaré, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Não deixe prender a nossa mente, faz a posição sobre a nossa mente, para que uma palavra dobra, verdade, nosso coração, guarda o nosso coração das palavras más, guarda o nosso coração das intuições más, guarda o nosso coração das falsas heresias dessa terra, Pai Todo-Poderoso. Guarda cada um de nós nessa noite, Senhor, e nós que nós vamos buscar e abre as portas da prosperidade espiritual e financeira para a tua igreja, Pai. Não é porque nós somos na verdade que não temos que ser próximos, mas somos porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor faz acontecer na vida deles que confia no Senhor, Pai. Então nesta noite nós pedimos que aconteça milagre no nosso meio, aconteça milagre na nossa família, milagre na vida daqueles que precisam, Pai Todo-Poderoso Deus. Abre o céu do céu e confirma a vitória no meio de nós, confirma a vitória sobre a tua igreja, abençoa os teus servos que aqui se encontram, a família de cada um, Pai. Nós ministramos as bênçãos e a virtude do Senhor sobre cada um deles, ó Pai, e poder e graça. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, ó Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Então diga amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja. Amém.